Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do canal Kleber DKW. Essa é a DKV do Kleber DKW, é uma Vermaguete pracinha, ano 1965. Esse carro está comigo desde 2008. Esse carro eu tive a oportunidade de ter comprado ele no ano 2000. Vou contar o que aconteceu naquela época ali, dar uma resumida. Então, logo quando tirei minha carteira de habilitação, um ano após eu tirar minha carteira de habilitação, fui habilitado no ano de 99. Então comecei aquela busca para ver qual automóvel eu compraria. E desde criança eu gostei dos DKVs. Então saía procurando. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, tinha um jornal chamado Jornal Balcão. E naquele jornal eu saía olhando os anúncios das DKVs que tinham à venda. Até que olhei diversas DKVs em várias regiões de Belo Horizonte, algumas cidades próximas também. Aí fui lá na casa do senhor Marcílio, lá na Avenida Menelique de Carvalho, no bairro Flávio Marques, Lisboa, se eu não me engano, ali é a Barreira de Cima. Fui olhar esse carro. Aí na época ele queria 12 salários, ele queria R$ 1.200 esse carro, isso aí no ano 2000. R$ 1.200 devia ser algo próximo de 6 salários mínimos. Salários mínimos devia ser algo em torno de R$ 200. Depois eu coloco aí na descrição do vídeo aí o valor do salário mínimo em 2000. Então dessa forma, passado aí 8 anos, após diversas outras Vermags que eu comprei ao longo desse período, então no ano de 2008 eu tinha vendido a minha Vermaguete, uma Vermaguete que eu tinha, uma pracinha que eu comprei ela em Lavras, que foi meu primeiro DKV, foi um carro muito bom. Aquele carro era igual carro novo, era só bater na chave e sair rodando. Era um carro do dia a dia. Ia para tudo quanto é lado com o carro, já fui para praia com aquele carro, era um carrinho excelente, mas estava fazendo engenharia civil, estava na metade do curso, então chegou o momento que eu tive que colocar as contas em dia. Vendi aquele carro e uma outra DKV que eu tinha, que eu usava ela também para tirar peças. Aí naqueles idos ali de 2008 eu já estava meio sem esperanças aí com esses carros antigos, né? Porque tinha subido muitas peças, estava muito difícil de dar manutenção. As peças tinham subido bastante, já começou a ficar uma coisa elitizada. Embora no Brasil, independente qual seja o tipo de carro, ter carro no Brasil hoje é muito caro. Enfim, eu peguei e comprei esse DKV na mão do seu Marcílio. Ele estava com o motor trancado. Seu Marcílio, ele era marceneiro, ele usava esse carro aqui na marcenaria dele para carregar os móveis planejados, alguma coisa. E ele também era pastor evangélico. E ele atendia culto em uma cidadezinha, acho que Sarzedo, se não me engano. Ele ia com esse carro para lá uma vez por mês, numa zona rural de Sarzedo, atender culto. Até o dia que esse carro aqui fundiu o motor. Ele já era de idade, tinha por volta de uns 80. Aí os filhos deles, se eu não me engano, na época o carro que eles deram para ele foi um Corsa Classic. Deram para ele aquele carro e falaram para ele não andar mais nesse carro. A experiência com esse carro aqui desde o início foi um pouco, posso assim dizer, meio traumática. As peças aí de reposição.
Então, pessoal, o que aconteceu? Esse motor aqui, conforme eu disse, eu peguei esse motor já trancado. Assim que eu peguei, fui lá para a oficina, levei esse carro lá para a oficina do Jadir lá, na Pedro II. A gente está fazendo esse motor. E esse motor, acabei abrindo esse motor umas 4 vezes. Essa primeira vez que eu abri esse motor logo quando eu saí de lá, desmontamos ele, tiramos o virabrequim, que quem fazia o virabrequim em Belo Horizonte era o Celso. Não sei se alguém conhece o Celso ou já fez algum serviço com ele. Na época já era um senhor de idade, ele morava na época no bairro São Marcos. Hoje não sei se ainda vive, que ele já tinha por volta dos 80 anos. Então, desmontei o virabrequim, o Jardim me entregou o virabrequim desmontado. Não, o Jardim me entregou o virabrequim com os rolamentos. Levei lá e o seu Celso pegou aqueles rolamentos, fez o teste, falou comigo: ó menino, deixa eu falar com você um negócio, pega esse carro aí, vende pro ferro velho, destrói isso, porque você não vai achar mais esses rolamentos em bom estado. Se você achar, eles vão te pedir um preço de um rim. E esses 3 rolamentos aqui tá ruim. Se você quiser colocar, que eu coloque ele no eixo, coloco. Só que a minha mão de obra, só a minha mão de obra para desmontar o virabrequim é um salário mínimo. Na época o salário mínimo era R$ 415. Aí ele me disse, só que tem um pequeno problema, com esses rolamentos aqui eu não vou pôr, porque isso não vai ficar bom, depois você vai voltar aqui e eu não vou te dar garantia, e se você quiser que eu mexa de novo, eu vou te tomar outros R$ 415. Aí ele me devolveu os rolamentos e me disse, as pessoas estão utilizando hoje um rolamento de um redutor de velocidade em inglês. Aí ele foi bem claro: não sei se vai funcionar, se vai resolver o problema. Pode rodar 100 mil quilômetros, como pode durar nem o teste na bancada depois que tiver montado. Se você quiser, é assim que eu monto para você seu virabrequim, que esses rolamentos aqui eu não vou pôr, enfim. Peguei e fui na casa dos rolamentos lá na Avenida Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte. Comprei esses rolamentos. Na época, R$ 200 cada um. Era um rolamento, se olhando assim, ele é praticamente idêntico ao do DKV, só que porém o redutor de velocidade ele não trabalha numa condição adversa que nem trabalha o motor a combustão, né? Ele não tem aquele preparo para aguentar as temperaturas, aquela pressão, aquela alta rotação que tem o motor 2 tempos, essa coisa toda. Enfim, ele montou para mim esses rolamentos do virabrequim. Rodei com o carro aí uns 6 meses. Ia para a faculdade, né? Na época eu estava fazendo engenharia civil na Kennedy. Eu trabalhava nessa empresa aqui, a Jaú. Pena que ela foi comprada por uma outra empresa que eu não quero citar o nome. E essa empresa aí que eu mostrei anteriormente o nome, ela situava ali no bairro Sagrada Família, na Avenida Silviano Brandão. Então era meu trajeto todo dia com esse carro, né? Nesse período ali, né? Lá do centro de Contagem até o Sagrada Família, e do Sagrada Família até lá até a Kennedy, lá no bairro Rio Branco, né? Esse trajeto devia dar em torno de ir de volta uns 90 km por dia. Então, após ali, após essa reforma do motor ali, com esses rolamentos de redutor de velocidade,
Um belo dia eu peguei tô indo pra Kennedy, peguei ali a Avenida Cristiano Machado, ali na altura do bairro 1º de Maio, o carro começou a apresentar um comportamento estranho. Começou a falhar, perder força, um sintoma característico ali de quando a compressão passa de um cilindro para o outro. E eu no meio daquela montoeira de carro, aquela coisa toda, aquele trânsito ali é meio caótico, sempre foi caótico, como faz 12 anos que eu não moro mais aí na região de Belo Horizonte. Não sei como é que tá o trânsito na Cristiano Machado hoje. Acredito que deve ter piorado. Quando saindo da Cristiano Machado e pegando a Avenida Vilarinho, o motor travou. Aí foi aquela confusão toda que eu tava meio na pista da esquerda, tive que jogar aquele carro pro lado, enfim. Lá, parei esse carro lá na Avenida Vilarinho, no início da Vilarinho. Aquele horário ali caótico do trânsito, né? E dali voltamos mais uma vez para a oficina. Fiz novamente o motor. Voltei no Celso, aí ele comigo: menino, pelo amor de Deus, pega essa porcaria, vende pro ferro velho. Então, fiz novamente o motor desse carro. Aí o Celso falou comigo de novo: esses valores que a gente passou, não são bons. Você faz incomodar novamente. Mais uma vez de jeito. Mandar no carro e passar coisa ali ruim. Aí abri novamente o motor. Consegui outros virabrequins. Essa aí foi a terceira vez. Pus outro rolamento. Aí o velho olhou pra mim e falou: você não tem jeito mesmo, né, menino? Vai querer morar debaixo da ponte. Aí ele falou: pelo menos esses aqui que ele te passou, eles vão rodar um pouquinho ainda. Aguenta rodar um pouco ainda. Beleza. Ali pus esses rolamentos. O carro ficou um pouco melhor. Rodei com o carro ali quase até o final, como eu vou dizer, rodei com o carro até faltando uns 6 meses aí para me formar, até meados de 2010 eu rodei com o carro. Aí quando eu vi que ele começou a dar aqueles sintomas, né, aí eu não confiei com ele e saí para lugares mais longe, né, fiquei deixando ele em casa. Aí aconteceu que no mês de... eu acabei me formando, aos trancos e barrancos, fui 2 meses aí com esse carro para faculdade. Tinha um colega meu lá que de vez em quando pegava carona comigo, o Chicão. Direto ficava parado ali na Avenida Sarandim, bondando esse negócio, arrumando uma coisa, arrumando outra. E foram muitos percalços aí com esse carro. Aí eu me formei em 2010, 2011 veio e muito difícil de arrumar peças, e também eu tava numa situação na época meio complicada, né? Aí eu acabei perdendo meu emprego nesse inteirinho aí. Quando o camarada perde o emprego, meu, aí tudo que é gasto desnecessário o cara tem que cortar, né? Aí nisso, 2011, tive que abortar ali a missão com o carro. Aí em 2012 eu vim trabalhar numa empresa que me mandou aqui para o estado do Rio Grande do Sul. E esse carro ficou praticamente, aliás, esse carro eu só funcionava ele de vez em quando, né? Quando eu ia lá. Então, quando eu vim aqui para o Rio Grande do Sul em 2012, depois que eu me estabilizei aqui, como diz outras, melancias começaram a se acomodar, aí eu voltei a mexer no carro. Aí o Jardim foi para mim, arrumou uns rolamentos bons, os que estão no carro até hoje, né? Agora também eu não sei dizer se eles vão rodar ali uns 2, 3 mil quilômetros e vão abrir o bico, também não tem como dizer isso. Eu sei que
no intervalo que eu estava aqui. Eu comprei até um outro motor suplementar e ele fez para mim esse serviço no carro. Pôs esse motor que está hoje e hoje eu trouxe esse carro para cá porque nesse inteirinho também a minha ideia a princípio era ter trazido esse carro para cá há mais tempo. Eu ia trazer esse carro para cá em 2017, acho que 2017 ou 2018. A minha ideia era terminar de fazer a mecânica dele, deixar impecável. Mas só que aí numa desses inteirinhos aí eu tive uma triste notícia. Meu amigo que mexia nesses carros lá em Minas, lá o Jadir, ele faleceu. Aí eu abortei a missão. E aí o ano passado, né, minha mãe faleceu, eu tive que liberar o espaço lá em casa, né. Aí trouxe esse carro pra cá. A intenção principal a princípio era deixar ele com a mecânica funcionando, deixar ele rodando, né, com a mecânica e parte elétrica funcionando, para depois a gente ver a questão aí da estética. Porém o carro ficou 8 anos, deixei o carro 8 meses aqui, trouxe esse carro para cá no mês de março. Ficou 8 meses numa oficina, não vou citar nomes, e o camarada não me passou orçamento. Não sei por quais motivos, talvez ele tivesse muito veículos da Rede Globo para arrumar. Talvez ele pode ter achado que eu não fosse ter o dinheiro para fazer a manutenção que eu tô com ela em mente, né? Claro, a minha ideia era deixar ele com a mecânica funcionando, né? A estética eu vejo depois. Mas infelizmente isso não aconteceu. Então vamos ver se eu relembre de algumas coisas que eu aprendi ali com o meu amigo ali, o Jadir. E se eu consigo, com base no meu conhecimento, deixar esse carro aí rodando por mais alguns anos. Se inscreva, deixe o like, compartilhe. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.